Entrevista. A gente acompanhou nos últimos dias em Caruaru a retirada de algumas árvores em trechos da Avenida Agamenon Magalhães. Nas proximidades também, na verdade, a gente começou a ver essa movimentação ali no mês de junho, depois da queda de 2 árvores na Avenida Agamenon Magalhães. Vitor. Pois é, Renata, e é importante a gente saber, né, se essa iniciativa vai trazer algum impacto para a cidade, sobretudo o impacto climático, o impacto para o meio ambiente. Tivemos a retirada também daquelas plantas ali do canteiro, elas foram recolocadas em outro local, mas enfim, quando você tem uma árvore ali colocada e ela é retirada, qual é o impacto para o solo, para aquela localidade, para o meio ambiente, para o clima? Isso que a gente quer saber. Exatamente. E logo ali no início, na retirada das primeiras árvores, a Prefeitura de Caruaru justificou de que essas árvores estavam sendo retiradas por oferecerem risco de queda, já que aquelas outras 2 caíram. Mas aí a gente começou a ver uma movimentação intensa de retirada de muitas árvores. Então a gente vai chamar ao vivo a Juliana Santos, que está na Avenida Agamenon Magalhães, com o representante da Prefeitura de Caruaru, para a gente saber se, de fato, todas essas árvores retiradas representavam risco, quantas foram tiradas, quantas ainda vão ser retiradas, a compensação dessas árvores erradicadas. Enfim, a gente precisa saber outros detalhes da Prefeitura de Caruaru sobre essas retiradas. Juliana. Renata e Vitor de volta aqui na programação do Manhã Cidade. Eu estou aqui com o João Gilberto, que é gerente de sustentabilidade de Caruaru, exatamente para nos auxiliar com as respostas a esses questionamentos. Gerente, bom dia, bem-vindo à Cidade FM. A gente já estava conversando sobre isso, mas eu queria que o senhor também explicasse para todos que estão nos acompanhando o que motivou, né, a retirada dessas árvores, quantas árvores foram retiradas e também já respondendo se há previsão da poda aí de mais árvores aqui em Caruaru. Bom dia. Bom dia. Bom, de antemão eu quero agradecer a oportunidade de estar explicando para a população, né, a retirada dessas árvores, porque nós, enquanto Secretaria de Sustentabilidade, né, que carregamos também essa defesa ao meio ambiente, às vezes pode parecer uma contradição, né? A gente está fazendo essa retirada de árvores enquanto a gente está com o propósito de promover o meio ambiente. Então, assim, uma das coisas que é importante a gente ressaltar é que nós não podemos ser omissos quanto à segurança da população. Todas essas árvores que foram erradicadas, né, e ainda temos algumas que estão com risco, são árvores que passaram por um laudo técnico. Inclusive eu mesmo particularmente que fiz, eu sou engenheiro florestal, já trabalho há 20 anos plantando árvores, mas existem momentos em que a gente sabe que precisam ser erradicadas por conta da questão fitossanitária da planta. Né, existem árvores que elas estão, de alguma forma, elas estão doentes ou estão sendo atacadas por organismos xilófagos, seja cupim ou alguns outros insetos, ou então árvores que, por uma forma de plantio errada no passado e uma falta de condução, porque essas árvores que são plantadas, elas precisam de uma manutenção, precisa ser feita uma condução, elas mudam um pouco sua arquitetura e acaba aflorando a raiz, e a gente vê que aquela árvore ela causa algum risco à população. Então, antes da gente pensar em somente meio ambiente, porque a gente tem que relacionar que sustentabilidade tem todo esse viés ambiental, mas tem também o social e o econômico, a gente tem que levar em consideração isso, né? Uma possibilidade de acidente. E nós não queremos que a população passe por situações como já passou em eventos de não muito tempo atrás, né, como já vimos por aqui. Então, nós estamos fazendo a erradicação dessas árvores que precisam ser erradicadas. A gente não está fazendo simplesmente por boniteza, né? E já apresentar um dado que eu acho que é importante a gente dizer que, ao mesmo tempo que são erradicadas algumas dessas árvores, a gente tem feito erradicações pontuais em alguns lugares, né? Eu não tenho os números exatos de quantas nós fizemos, mas assim, é muito, mas muito menor do que a gente tem plantado. Só ontem mesmo, em Serra dos Cavalos, fizemos uma ação de onde nós fizemos um plantio de 200 árvores em 2 horas, né? E esse mês a gente já está programado a fazer o plantio de mais de 1.000 árvores. Já fizemos doação também, que a gente pode contabilizar como um plantio indireto para a população de Caruaru, que pode inclusive receber essas mudas, de 1.452 árvores nesse ano. Então, assim,
todo esse trabalho que tem sido feito é em benefício da população. Não é simplesmente, a gente não quer colocar aparente o concreto, a gente quer realmente trabalhar pela arborização urbana, né? Estamos trabalhando um plano de arborização, enfim, tem diversas ações acontecendo e essas ações pontuais eu sei que chamam atenção e é muito importante a gente estar falando aqui disso para explicar para a população que o nosso propósito é arborizar a cidade e não simplesmente cortar as árvores, né? Gerente, existe um amparo legal para ser feito esse tipo de ação aqui no município. Eu gostaria que o senhor explicasse isso também para a gente. E também sobre o replantio de novas árvores aqui na área urbana de Caruaru. Como é que está essa previsão? Certo, a gente tem todo um processo para ser erradicada essas árvores que assim, a gente tem que passar pela autarquia, que é a URB, que faz para quando é um pedido de um morador, ele faz uma solicitação, porque às vezes tem árvores que não são adequadas ao plantio urbano, mas foram plantadas, e aí elas começam a entupir tubulações, quebrar muro, calçada, então tem todo um processo que precisa ser solicitado inicialmente à URB, para que seja feito um levantamento para que os engenheiros possam chegar nessa árvore e ver, constar que existe uma necessidade da erradicação. E toda essa erradicação ela é prevista em lei, né? Existem os planos de arborização urbana, a gente está galgando, né? Inclusive a Secretaria está participando disso para a criação de um plano nacional de arborização urbana. Nós tivemos um evento na sexta-feira passada no Recife, contribuindo com as dificuldades que a gente vê, que encontra para que a gente consiga tornar as cidades mais verdes. Então, assim, tudo isso está amparado legalmente. Então, mas existe todo um processo burocrático que passa por isso, né? Dentro da URB tem algumas coisas que passam diretamente para a gente, tem árvores que sou eu mesmo que faço o laudo, né? Já tenho, como eu disse, uma experiência de mais de 20 anos trabalhando com árvores. Então, todo esse trabalho, ele é feito pautado juridicamente e é um trabalho que ele é feito por uma necessidade, não é simplesmente por um luxo, porque a gente acha que essa árvore ela precisa ser tirada porque tá bonito ou tá feio. Não, a gente quer trabalhar cada vez mais que Caruaru entre para uma lista, inclusive a gente está trabalhando para isso alguns requisitos para que ela seja conhecida internacionalmente como uma das cidades que pensam na arborização urbana, né? Por mais que a gente veja que tem muito a crescer, tem muito a se desenvolver ainda nesse trabalho da arborização urbana, e nós já estamos pensando nisso, a gente quer ser uma referência, a gente já é, na verdade, por conta de já estar buscando meios, uma referência na arborização urbana no cenário internacional, inclusive. E isso, como eu disse, né, a sustentabilidade não é só meio ambiente, a gente trabalha o social, desenvolvimento econômico, porque isso também contribui para o município, para que a gente possa ter pessoas olhando mais para Caruaru, querendo investir mais por conta desse aspecto. Perfeito, muito obrigada pelas informações. João Gilberto aqui com a gente, gerente de sustentabilidade de Caruaru, esclarecendo essas dúvidas em relação às podas de árvores aqui em Caruaru. Volto com vocês. Obrigada, Juliana, pelas informações, e a gente segue com esse assunto, porque aqui no estúdio nós recebemos o doutor em Ecologia Humana e Gestão Ambiental, João Domingos. Doutor João, esse a gente chama com gosto mesmo, doutor. Doutor João. É doutor mesmo. Coisa boa, o senhor por aqui com a gente. Ontem a gente tinha marcado para falar sobre essa pauta, mas a equipe acabou, se enroscando em um congestionamento, não chegamos a tempo, então a gente trouxe essa discussão aqui para o nosso estúdio. Então, o que é que a gente deve levar, depois dessas palavras do representante da prefeitura, o que é que a gente deve levar em consideração quando a gente fala sobre a retirada de árvores numa cidade como Caruaru, que a gente já lamenta tanto, porque já são poucas, né? São poucas, pouco arborizada, poucas áreas verdes, né? O que é que isso impacta na nossa vida? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Bom, as cidades têm se notabilizado, infelizmente, como um espaço antinatureza, né? É comum as pessoas pensarem que no espaço da cidade não possam ela estar coexistindo com árvores, com seres vivos, né? Isso é uma natureza que é distante, estranha ao espaço de vida das pessoas. E isso tem levado as cidades a se constituir o que a gente chama de ilhas de calor. As cidades estão ficando cada vez mais abafadas, susceptíveis a enchentes catastróficas, a deslizamento, desabamento. Então, toda essa situação, realmente, que as pessoas, inclusive, equivocadamente, identificam como desastres naturais. Mas, na verdade, é essa construção social do espaço de vivência, negando
a possibilidade de que as árvores, a exemplo do que a gente trata aqui, elas são hoje, Renata, a melhor estratégia, a melhor política pública, o que você pensar de solução para enfrentar esse momento difícil de colapso climático, são as árvores no espaço das cidades. Porque só para dizer algumas poucas coisas que justificam essa pauta ser da mais importante nos dias de hoje de Caruaru, é que as árvores elas proporcionam a gente oxigênio, ninguém vai viver sem respirar. As árvores, elas fazem ativa o processo de circulação da água. A água a gente não vai viver sem ela, né? E aí, veja lá, as cidades são muito poluídas. Essa área que a gente está tratando agora, a Avenida Agamenon Magalhães, as pessoas correm lá, fazem corridas, né? Buscando uma melhor qualidade de vida. Elas precisam de oxigênio nesse espaço. Tiraram as árvores. Essas pessoas vão ser diretamente, imediatamente estão sendo impactadas, porque no esforço físico você precisa de oxigênio. Você não tem o fator gerador de oxigênio, de renovador do ar nesse ambiente. A Avenida Agamenon Magalhães, como muitas das nossas ruas da cidade, são revestidas de pavimento duro. E ali ainda pior ainda. Ali é piorado, porque ali é o asfalto. E o asfalto, ele concentra e irradia mais calor, aquecendo mais ainda aquela situação ali. E poluindo em várias outras formas, inclusive na chuva, na drenagem urbana. Então, você tira essas árvores, você está tentando contra a vida daquelas pessoas, nesse sentido. Por quê? Porque se sabe hoje que a convivência das pessoas com áreas verdes melhora a sua condição cardiovascular. E as pessoas ali estão sob estresse, né, transitando nos veículos. A gente sabe hoje, Renata, que as árvores combatem a poluição sonora nas cidades. E Caruaru é uma cidade barulhenta, porque não se tem controle de poluição sonora. Ô, João, e quando a gente vem com esse argumento, né, de que as árvores ofereciam risco de queda, né? Inclusive, uma das árvores que caíram ali no mês de junho caiu por cima de um carro. Infelizmente. E graças a Deus a senhora não se machucou. Mas aí tem como prevenir que a árvore... Aí tem o risco de queda, tem os ventos, tem chuva, né, tem a idade, aí às vezes algum fungo, enfim. Tem como a gente cuidar de uma árvore para que ela tenha aí o máximo de tempo possível? Porque algumas pessoas falaram que essas árvores são centenárias, inclusive. Sim, algumas delas já estão incorporadas, vamos dizer assim, ao patrimônio paisagístico da cidade. Né? Você vai tirar uma foto, pegar uma foto histórica da Avenida Agamenon, elas estão lá. Uhum. E se não fosse pelo corte, pela extração que foi feita agora, elas estariam muito depois de nós que estamos aqui conversando sobre elas. Né? Isso é uma ironia, né? Mas veja lá. Então, tem sim como monitorar, tem como você viu que a pessoa ela é qualificada da prefeitura. Agora, quando vocês me convidaram para fazer essa entrevista, eu fui contar, no tempo mais recente, eu já participei de mais de 10 reportagens sobre árvores em Caruaru. Eu já fiz algumas. Fizemos já algumas. Há muitos anos. Pois inclusive. Não diga tantos anos assim não, senão o pessoal vai pensar que a gente é tão idosa assim. Eu sou. Mas veja, então não é de agora esse problema. Então, é um problema que ele apenas agora, ele chega a essa situação mais drástica, mais aguda de cair sobre uma pessoa, que não é culpa da árvore. A árvore, absolutamente, ela está como vítima. E as pessoas têm que entender que a árvore, no passeio público, no canteiro central, nas vias, ela é patrimônio. Ela é patrimônio público. Além de, se você fizer uma agressão contra essas árvores, isso você está incorrendo em crime ambiental e crime contra o patrimônio público, né? E cumulativamente. Então, as pessoas têm que entender isso. Entender que, então, elas são seres vivos, que as agressões, elas sentem tudo isso. E que as pessoas hoje, Renata, estão olhando com as árvores com outro olhar. Veja que, no meu celular, eu tenho aqui quase 100 comunicações de pessoas perguntando sobre esse ocorrido. Aí eu pergunto a você, se isso é tão importante para toda a nossa vida, que eu tentei convencer vocês aqui em alguns minutos, né? Se isso é tão importante para Caruaru, a ponto de que ver um representante público dizer todo esse esforço, toda essa preocupação, por que não se vem cuidando ao longo de todos esses anos? Por que quando vai fazer uma intervenção dessa não dialoga com a comunidade? Não diz, não pergunta, não chama as pessoas que se interessam, que estão mobilizadas, que conhecem sobre o assunto e fazem uma intervenção de uma hora para outra nessa, pegando as pessoas de surpresa. Se as árvores são patrimônio público, a gente está falando de política pública. Política pública é interesse coletivo.
Então as pessoas têm que saber o que está sendo feito. Isso tem que ser feito, não é só na Agamenon Magalhães, porque essa intervenção solar, mas deveria ser feito, essa preocupação com a árvore deveria ser na cidade como um todo, no município como um todo de Caruaru. Uma questão que eu queria que o senhor explicasse, foram várias árvores erradicadas. A explicação do agente público em questão é de que elas estavam em uma condição de risco, que elas poderiam oferecer risco à população. Sim, é possível. A minha pergunta bom, ele que certamente tem ali a capacidade técnica de identificar os fatores que ele citou que poderiam pôr em risco. Mas eu não tenho acesso aos laudos, então não tenho que ter mas o ponto que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: para anterior à erradicação, que no caso seria a última alternativa, sim, não há outras alternativas para você tentar recuperar essa árvore? É bem possível. Ou dar a ela um suporte para evitar que ela viesse a cair, né? Dar ali algum tipo de suporte, ajuste. Bom, para quem planta árvore, você põe ali uma estaca, dá uma sustentação. É possível fazer alguma coisa antes da erradicação? Sim, a poda é um manejo absolutamente benéfico às árvores. Você pode fazer uma poda corretiva para reharmonizar ela, né? Porque aqui em Caruaru o que acontece é que as árvores, de fato, né, foram feitos plantios espontaneamente pela população, sem nenhuma orientação, trazendo inclusive espécies exóticas que não são da nossa região, né? Algumas que são invasoras, por exemplo, como é classificada as algarobas, né? E elas foram plantadas justamente em lugares que conflitam com a rede de distribuição de energia, com a rede de esgoto, com os prédios, com as calçadas. Então, foi feito isso, mas não é de agora. E o enfrentamento, por exemplo, não deveria ser da maneira mais drástica, sem antes uma discussão das possibilidades, né? Porque uma poda, ela pode estimular o crescimento da árvore, ela pode trazer uma redistribuição de energia, né, a partir da corta do galho, né, que a árvore vai trazer mais saúde, mais força para ela. Ele chegou a falar isso sobre cupim. Se tem cupim na minha casa, eu ponho um veneno para matar o cupim. Eu não posso colocar veneno na planta porque eu mato a planta também. Mas tem uma outra alternativa para que a planta possa tirar ali o cupim, recuperá-la, ela continuar ali? O cupim, ele acontece quando a planta ela está vulnerabilizada. Quando ela já está sendo agredida, ela está sendo submetida a diferentes tipos de estresse. Aí ela fica bastante vulnerável ao ataque dessas chamadas pragas hoje. Mas eu consigo salvar a planta atacada por cupim? Sim, dependendo do grau de infestação, como ele disse, as condições fitossanitárias dessa planta, como é que ela está, a saúde dela. Porque, de fato, feito uma doença que nos acomete, né, se você diagnostica muito cedo, você tem tratamento, muito possivelmente. A gente pode comparar com o ser humano, né? Sim, são seres vivos. Pode ser resgatado, não pode estar com algum problema, matar. Você vai desenganar? Né? Não presta uma parada, vamos matar. A gente tem várias alternativas para tentar salvar aquela criatura. Renata, as árvores na cidade, elas são casas para outros, né? Aves em Caruaru, né, na área que se urbanizaram na cidade, elas têm lá a árvore para nidificar, para fazer os seus ninhos. E aí, por isso, a gente diz que, olha, você vai podar, tem que saber como podar, mas também o tempo de podar. Porque, por exemplo, esse período chuvoso não é para você estar podando, porque as árvores ficam muito expostas, né? Você tem que ter um diagnóstico, porque Caruaru não tem um plano de arborização urbana. Isso é uma coisa que a gente vem solicitando, reivindicando, pressionando, demandando há décadas. Inclusive, nós preparamos uma lei que foi encaminhada para a Câmara, que os vereadores, à época, nos deram um golpe, porque disseram que estava aprovada e depois, numa sessão sem a participação popular, eles rechaçaram a lei, que era justamente evitar esse tipo de ocorrência, para que antes que as árvores fossem cortadas, fossem avaliadas quais os seus impactos ambientais, sociais, culturais, para a cidade de Caruaru, porque algumas árvores que estão no centro da cidade de Caruaru, elas foram plantadas no século passado, no início do século passado. Então elas já se incorporaram como a imagem de Caruaru. As pessoas criaram um vínculo emocional, afetivo, identitário com ela. E a gente preparou essa lei, essa proposta de lei, foi encaminhada à Câmara justamente para evitar situações como essa, que é uma situação que eu acredito que violenta a sociedade, violenta a comunidade, quando isso não antecede os fatos. João, a gente tem ali, né, na entrada de Juliana, ela estava nas proximidades do Hospital São Sebastião, e ali foi um trecho que
sofreu radicalmente. A gente tinha uma árvore, logo após a banca de revistas, tinha uma árvore que ficavam os mototaxistas ali na sombra, no banquinho, esperando o passageiro. Mais na frente, na esquina, tinha outra árvore que ficava em frente à capelinha, né? Que é uma capela que sempre tem muita gente acompanhando a missa e não cabe. Então as pessoas ficavam na calçada, e é ali no fim de tarde, né, que está bem quente, na sombra dessa árvore. Né? Do lado ali no cartório, na frente, outra árvore, perto da Caixa Econômica ali do RM, outra árvore foi retirada. Então, assim, quando a gente vem de carro, a gente vê o descampado, assim, é estranho realmente o cenário. E a gente lamenta, mais uma vez, porque a gente sabe, né, Caruaru é pouco arborizada, não tem árvore, poucas áreas verdes. E eu queria aproveitar, né, o conhecimento do João Domingos, porque muitas vezes as pessoas dizem que são algarobas. Algarobas, elas dão uma ventania, ela cai. Não, de forma forma isso alguma. Mesmo, não? Não, de forma alguma. A gente tem que entender a dinâmica. Quando você olha só para um fator que você estuda muito, você perde o seu contexto. É o elemento da gestão, que é o conjunto. As árvores, elas estão caindo em Caruaru, como em várias outras cidades, por outros fatores. Por exemplo, a verticalização, a construção de prédios, eles vão sobreando as plantas, isso prejudica o desenvolvimento delas, deixa elas mais fragilizadas. A construção de prédios também vai formando o que a gente chama cânions urbanos. Vocês que estão nos ouvindo, vocês que estamos aqui, né, nesse diálogo, vocês devem ter percebido na cidade de Caruaru que às vezes quando você entra numa rua, você leva aquela pancada de vento. Sim. Né? O vento canalizado, né? O vento canalizado. As árvores, elas são plantadas de forma extremamente equivocada, isoladas, longe uma das outras, então elas não se protegem. Então a árvore fica ali sobre esse estresse da poluição, na falta de insolação suficiente, né, exposta a pancada desses ventos canalizados, tudo isso vai fragilizando ela. Quando ela cai, é culpada dela. A culpada somos nós, né? E somos nós coletivamente, e somos nós ao rigor da ignorância, mesmo sabendo. Porque tudo isso que eu estou dizendo a vocês é sabido, é conhecido. Várias cidades no mundo estão já revertendo toda essa sua trajetória. Aqui em Caruaru mesmo, nós plantamos 3.200 árvores, Renata. Mas sabe como foi que a gente plantou essas mudas de futuras árvores? A gente não plantou só colocando ela no chão. Cada árvore plantada dessa foi uma aula de educação ambiental, dada por professores, ambientalistas, agricultores, moradores do entorno que foram plantadas essas árvores. Isso foi um feito que eu nunca vi falar na cidade de Caruaru. E isso a Rádio Cidade tem no seu currículo, de que foi a emissora que fez a cobertura, fez o registro. Mas muitas emissoras não fizeram. Sabe por quê? Porque isso é notícia boa. Porque quando a árvore cai e mata alguém, aí é uma notícia quente. Que aí muitos dos meios de comunicação fazem questão de fazer a cobertura. Então isso vai fazendo o quê? Vai maculando a imagem da própria natureza. Ô, doutor João, eu acho muito importante, nós estamos, para quem está no Flix Cidade, tem as imagens, né, desse plantio. Eu acho muito importante o senhor falar também sobre a proteção que a árvore oferece para o solo, para evitar, né, porque quando você tem ali aquela cobertura vegetal, o impacto da chuva vai para as folhas e cai e a água é absorvida. Quando você não tem as árvores, a força da chuva vai direto no solo e, a depender, isso afeta tanto a absorção como também a retirada de nutrientes, porque é aquela enxurrada de água com areia que vai levando tudo. Então tem uma função importante para o solo também, né? Pois é, então as árvores poupam recursos públicos na cidade. Evitam transtornos como as inundações, como os alagamentos, né? O assoreamento dentro dos sistemas de drenagem da cidade de Caruaru, que é caótico, que é uma coisa que a gente também vive demandando há muito tempo, porque ficam fazendo intervenções pontuais, sem pensar no conjunto. Pode acontecer na Agamenon agora, né? Porque tiraram aquelas plantas, tiraram as árvores também, então uma chuva forte, a água bate e sai arrastando aquela areia do canteiro. Aí, sabe o asfalto. Vai acontecer queda de moto. Sabe o que vai acontecer? Aí vão culpar a chuva. Não, a culpa é porque a chuva foi muito forte. A culpa é porque a árvore caiu. A culpa é nossa. Exatamente. A gente tem que fazer... A gente nunca usa o termo aqui que chuvas causaram estragos. Bênção, é dado, é chuva. Né? Então, olha aí que coisa, né? A retirada mesmo, e aqui em Caruaru a gente percebe uma coisa também, que já é uma coisa meio na cultura pública, da gestão pública. Tira-se uma árvore e bota uma plantazinha de pouca... Era isso que eu ia perguntar, a gente já está no
terminando o horário, infelizmente. Mas, João, quando essas árvores foram retiradas de Agamenon, elas foram plantadas na Casa Caixa Preta, na Praça do Rosário. Esse trecho que foi retirado, assim, imediatamente a gente pensa na sombra, né? Que é o que a gente mais sente, assim, num dia de calor, quando você encontra uma sombrinha ali, é bom demais. Mesmo plantando em outro local, tem o mesmo efeito? O que é que a gente faz naquele local? Em quanto tempo a gente pode ter uma nova sombra naquele local, numa árvore plantada adequadamente e tendo os cuidados que a gente falou aqui? A eficiência da relocação dessas plantas tem uma eficiência muito baixa. Muitas dessas plantas morreram mesmo, vamos assumir que foi isso mesmo que aconteceu, né? Algumas plantas que foram agora erradicadas, né, elas vão rebrotar, porque elas estão lá um tempo, né, e como essas plantas são muito resilientes, exemplo da garoba, elas vão rebrotar. Então, na hora que a natureza começar a se reconstituir, vão ter que fazer outra intervenção de novo, antes que a planta agora, né, busque um caminho da natureza para seguir a vida. Estou resistindo. Olha, as imagens, para quem está na experiência Cidade FM, está acompanhando as imagens, mas são bem... É feio demais. É triste demais. Isso. Pois é. E as pessoas... Parece um cenário de guerra, cai uma bomba e isso afeta... Hoje já se tem a psicologia aplicada à questão ambiental, isso afeta emocionalmente nas pessoas, isso causa um impacto nelas. Então, assim, minha indignação é porque tudo isso, Renata, poderia ser evitado, tudo isso poderia ser trabalhado de outra maneira possível, né, com os instrumentos que a gente já tem disponível. Ontem mesmo eu estava participando de um evento internacional sobre a discussão de árvores nas cidades. E o acúmulo de informação que a gente já tem, a experiência do que deu certo, do que não deu certo, que não deve ser repetido, a gente já sabe de tudo isso. Então a gente falta, na verdade, a opinião pública, pegar como exemplo essa situação, porque isso é de um ponto privilegiado de Caruaru. Isso é uma das principais vias de deslocamento na cidade de Caruaru. Mas nas zonas periféricas, na periferia de Caruaru, isso tem dimensões pioradas do que tudo mais que a gente está falando aqui. Pioradas. Né? Então, Caruaru carece demais de um plano participativo, de uma escuta qualificada, de um diálogo que escute as pessoas que moram na cidade e se envolve. Eu parabenizo o funcionário público ali que disse que plantou 200, né? Mas o servidor público aqui, né, que está falando com vocês, o professor, está envolvido no plantio de 3.200, né? E olha, veja a desproporção dos números que a gente está falando, né? E aí, assim, se essas ações elas são coordenadas, são articuladas, estão parceiras, o resultado potencializa-se. Né? Ele pega muitas pessoas, Renata, em Caruaru, como eu, gostam de plantar árvores. Eu moro numa rua onde eu plantei árvores que, só para compartilhar uma experiência com vocês, eu fui convidado para ser palestrante num evento no Recife, e um representante à época, não é de agora, à época, de Caruaru, apresentou um projeto de plantio de árvores. Detalhe, ele estava mostrando as árvores que eu plantei. Né? E muitas das árvores do que eu plantei, sabe quem foi que matou? Foi a própria prefeitura com o serviço urbano, quando vem aquela máquina de capinagem, que eles não têm a orientação qualificada, e às vezes ele mesmo mata a árvore que a gente plantou, que a gente produziu em casa, que a gente fez ela crescer, preparou o chão, colocou ela ali, plantou uma espécie adequada no lugar correto, e a prefeitura... Agora eu tenho percebido que tem mudado, mas não tem mudado na proporção do que a gente precisa, mesmo porque eu já estou com 60, né, chegando aos 60, e eu queria Caruaru de um outro tipo, eu queria uma Caruaru que, inclusive, fizesse por merecer o nome que já teve, Cidade das Gameleiras. Já foi um dos apelidos, como Princesinha do Agreste, Capital do Forró. Tudo isso é muito válido, mas que bom... Por onde andam as gameleiras? Pois é, que bom que seria isso se Caruaru fosse uma cidade amiga da natureza, né? Que essa fosse uma qualidade atrativa turisticamente para a cidade de Caruaru. A cidade que tem mais árvores no agreste nordestino brasileiro. Olha que coisa maravilhosa. Isso ia trazer qualidade de vida para todo mundo, porque se sabe, inclusive, que o verde próximo dos imóveis valoriza a sua casa, valoriza o seu terreno, valoriza a sua empresa. Isso já tem todo um conhecimento acumulado, validado cientificamente como correto. Isso que eu estou afirmando a vocês. E a gente tem também a compensação de carbono. Isso se transformou, inclusive, numa indústria, é um negócio. Então, as empresas poderiam ser chamadas, a iniciativa privada contribuir com isso. É bonito, é gostoso, é agradável. Enfim, é sustentável. É sustentável, diminui as temperaturas. A gente vai ver o reflexo disso aí. Deixa chegar setembro.
Pra gente ver. Aí vão dizer aí vão dizer, Renata, que isso é praga sua, viu? Não é? Não precisa ser especialista na área pra E quando ter entrar noção. setembro, as plantas floram. Olha que coisa maravilhosa. É uma pena. João Domingos, muito obrigada. Doutor João Domingos está aqui com a gente falando, né, sobre essa retirada. Foi um pedido de muitos ouvintes para a gente fazer. Imagina. A gente foi comunicando ao longo daquelas foram retiradas, mas foi pedido aqui uma discussão maior sobre o assunto. Por isso que a gente não poderia trazer uma pessoa melhor do que o senhor para falar sobre isso. Só alguns segundos para agradecer ao conjunto de toda essa comunicação que chama-se Rádio Cidade, né, que não é mais só rádio, né? Mas agradecer a vocês, porque vocês estiveram junto pautando essa experiência nossa. Agradecer, não vou nominar todos os parceiros, mas agradecer a toda a população que esteve conosco fazendo esse plantio dessas futuras árvores, né? Agradecer aos moradores do entorno que abraçaram o projeto, que estão lá protegendo, cuidando dessas plantas. Ou seja, a gente tem que ter esperança. E a esperança nossa, ela pode ter uma forma bem bonita, que são as árvores na cidade. Lembrando também que a gente entrou em contato, né, com a Promotoria do Meio Ambiente, do Ministério Público, para saber se está acompanhando essa história de perto, para ver essas compensações e principalmente cuidando da que já temos, para que elas não cheguem a esse ponto de serem cortadas, né, arrancadas. É como um dente que dói, em vez de você fazer uma restauração, você arranca ele. Já passamos dessa etapa, né? Já, isso era feito lá atrás, né? Oi, tá doendo. Deveríamos passar disso também na área ambiental. Né? É isso. Vamos embora, que ela já tá ali. Aline Souza. E o Vai Pedir o Quê? Bom dia, minha gente. Bom fim de semana. Até amanhã. Você